Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, Cristiano Moro na área. E hoje eu quero falar sobre a autoimagem. Mas antes disso, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, não custa nada, é alguns segundos, é só ir lá, clicar no inscreva-se e você vai estar me ajudando muito com isso. Curte também o conteúdo se você gostou, é claro. E se possível, deixa um comentário aqui, porque esse conteúdo é feito para você. Então eu gostaria muito de saber o que tu pensa, se tem alguma dúvida, se não ficou tão claro, se também temos alguma sugestão, alguma crítica. E pode ficar tranquilo, a gente vai levar em consideração, porque esse canal, como eu disse, ele é feito para você e eu quero estar fazendo cada vez um conteúdo melhor para poder ajudar ainda mais ao público desse canal. Perfeito? Deixa o teu like aí. Obrigado, já te agradeço de coração. Hoje, então, eu quero falar sobre o poder da autoimagem. Hoje, por muito tempo, ao longo do passar dos anos, a gente acabou deixando Deus de lado. E isso acabou distorcendo a imagem do ser humano. Por quê? Porque Deus, vamos pensar em Deus. Quem Deus é? Quem a Bíblia diz que Deus é? Deus, ele é próspero, Deus diz que ele tem abundância, que ele possui riquezas e por aí vai. E a minha imagem hoje, eu me vejo dessa forma, eu me vejo uma pessoa próspera, abundante, com riquezas. Essa é a pergunta. Será que eu me vejo dessa forma? E se eu não me vejo, por que eu não me vejo dessa forma? Então, eu quero, através da ciência, te mostrar, né, como começa esse problema e como a gente pode ajudar a resolver tudo isso, né? Então, vamos lá. A ciência hoje, ela comprovou que o sucesso e o fracasso está ligado totalmente à nossa autoimagem. Tá vendo como isso é muito importante? E isso controla a nossa vida, toda a nossa vida. Para criar a imagem de vencedor, é preciso recriar nossa autoimagem. Concorda com isso? Se nós temos uma imagem de uma pessoa que não consegue, que tem medos, frustrações, o que isso vai causar? Tudo isso vai causar no entorno da nossa vida uma vida fracassada. E aí talvez está o grande problema, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, né? Mas como é que eu faço para saber, de fato, se eu tenho sucesso na minha vida, se eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que está contente com os resultados, ou uma pessoa fracassada, que não estou contente com os resultados que eu tenho hoje? É muito simples isso. Basta olhar os resultados da nossa vida, os relacionamentos. Como é que eu estou com os meus relacionamentos? Com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu frequento, os lugares aonde que eu vivo ali nesse meio. Como é que eu estou com esses relacionamentos? A minha renda hoje, ela atingiu um grau de felicidade na minha vida? Ou está muito longe disso acontecer? O cargo no trabalho que eu tenho hoje, eu faço aquilo que eu gosto, o cargo ele está onde eu gostaria, eu cheguei aonde eu gostaria de estar? Né? Dá uma olhada para a própria aparência, talvez. Hoje a aparência diz muito, porque as pessoas olham para o espelho e lá elas veem uma pessoa que elas não gostariam de estar vendo. Talvez eu esteja falando para muita gente que quando passa na frente do espelho vê assim, poxa, não queria ser essa pessoa. E infelizmente a nossa autoimagem reflete o fracasso de algumas atitudes que a gente tem. Então isso é possível mudar e eu quero te mostrar hoje através desse vídeo na prática com desenhos aqui para poder mostrar para você que sim, é possível mudar isso. Perfeito? Quando alteramos essa imagem, tudo ao redor começa a mudar. Um dos maiores erros é tentar mudar o exterior, como eu falei anteriormente, a nossa renda, os nossos negócios, a nossa aparência, sem mudar primeiro a parte interna. Eu preciso mudar o interno. É muito fácil, parece, falar isso, né? Mas é mais fácil do que parece. Na verdade é sim, mais fácil do que parece. Mas tem que entender o processo. Você precisa entender que existe um processo para ser feito. Existe uma forma como eu posso fazer e atingir o resultado desejado. E é isso que eu quero te ajudar.
Do que adianta fazer votos heróicos se é o mesmo velho infrator que irá mantê-los? Pensa nessa frase, leva essa frase com você. Do que adianta fazer votos heróicos se é o mesmo velho infrator que irá mantê-los? Não vai adiantar nada, né? Vamos imaginar agora o seguinte. Imagina que tu está na frente de um espelho e você está vendo o reflexo desse espelho, né? O quanto tolo seria tentar mudar o reflexo, o espelho. Tu acha que se a gente mudasse o espelho, iria mudar a tua imagem? Provavelmente não, porque quando você olhasse para você, você ia se enxergar da forma como você é. Então isso é muito tolo e muitas pessoas tentam mudar o reflexo e não a imagem. O que você precisa fazer é simplesmente mudar a tua aparência. Quando você mudar a tua aparência, tu vai olhar para o espelho e o reflexo do espelho só vai mostrar aquilo que você é. Entendeu? Conseguiu pegar? Então é muito importante que você preste atenção nisso. O foco tem que ser em você, no teu interno, para mudar o externo, para conseguir ter uma correlação nessa mudança. O reflexo só vai refletir quem você é. Como mudar então? Né? Nós temos um processo muito fácil, né? O que você precisa e você pode fazer essa alteração. Eu vou deixar uma imagem aqui no cantinho de cima, que nessa imagem eu tentei desenhar para ter um entendimento de processo, perfeito? Eu tirei a mente, coloquei a mente, fiz um desenho de uma bola com a mente. Dentro da nossa mente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Separei embaixo, desenho de um corpo, boneco de um corpo, tu vai ver que ali tem um boneco de um corpo. Uma linha reta, que é o nosso comportamento, e lá no final gera o resultado. Vamos pegar essa imagem. Hoje, a nossa mente, ela é o poder absoluto que molda e o homem é a sua mente. Então, tudo que tu pensa, tudo que tu imagina na tua mente, na mente consciente, que é onde tu faz toda a fantasia, você passa para a tua mente subconsciente. A tua mente subconsciente é quem controla você. Ela controlando você, ela vai gerar o comportamento que vai dar o resultado daquilo que tu está imaginando no teu subconsciente. Primeiro precisamos criar a imagem na mente, no consciente. Criada a imagem, né, na nossa mente, nós precisamos entender como chegar ao resultado que a gente quer. Quem nós somos é o resultado do subconsciente, como eu tinha falado antes, né? Então, para a nossa autoimagem, ela controla todo o nosso ser. É como se fosse um piloto automático. Vamos para um exemplo prático aqui. Vamos imaginar um avião. Eu quero sair de Porto Alegre a São Paulo. Imagina que o modo subconsciente que nós temos na nossa mente, ele é como se fosse um piloto automático. O avião sobe, o piloto chegando a uma certa altura, ele liga o piloto automático. E o piloto automático faz o trajeto a São Paulo. Suponhamos que no meio do trajeto, né, tenha uma turbulência, ele detecta essa turbulência. O que ele vai fazer? Ele vai desviar a turbulência, vai recalcular e vai trazer o avião de volta para essa rota determinada, que é São Paulo. E ele vai chegar em São Paulo. Mas tu percebe que tem uma rota programada para isso? Ele não vai sair, ele só vai desviar algum imprevisto, um obstáculo, para chegar ao lugar determinado. E isso é o nosso modo subconsciente. Aí você deve estar se perguntando agora, pensando, se for assim, então não vou conseguir mudar, porque ele já está programado para isso. Aí que tem a grande sacada. Você pode mudar a programação da tua mente, do subconsciente. Perfeito? Só para explicar,
que a mente consciente consegue fazer? Ela consegue produzir imagens. Você tem que se produzir imagens na tua mente consciente, que é a mente que a gente basicamente chama de fantasia. Na mente consciente, você vai determinar a imagem que você quer. Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos imaginar. Eu vou pegar um caso específico. Todos vocês já devem ter conhecido o Carl Benz. Carl Benz foi a pessoa que criou o carro motorizado. Até então, as carruagens elas eram puxadas por cavalos, né? Por animais. Não existia motor naquele tempo. Mas ele imaginou, ele idealizou no seu consciente fazer um carro sem usar animais. Um carro que andasse por conta própria, sozinho. Muita gente na época deu risada, fez chacota com ele, porque era uma ideia absurda para o momento. E ele não desistiu. Tem que estar preparado para poder ser zombado muitas vezes. Concorda comigo? E ele teve um ajudante, esse até o ajudante dele zombava dele. Ele teve que trocar de ajudante. Se tu for pegar a história, ela é muito interessante. Mas enfim, ele imaginou esse carro andando sem o poder dos animais, sem o uso dos animais. E ele criou um motor. Ele teve muitas falhas, ele errou muitas vezes. Eu não diria que ele errou, eu diria que ele estava aperfeiçoando o processo. Até que um dia ele conseguiu fazer esse carro andar com o motor. E aí surgiu os carros que hoje a gente usa e não consegue viver mais sem eles. Perfeito? Então você percebe que saiu de uma fantasia, criou um subconsciente e ele não parou até isso virar realidade. Gerou o resultado. Ele teve o comportamento porque ele criou essa imagem, o subconsciente dele fez ele trabalhar e através disso criou um comportamento e esse comportamento criou o resultado. Igual era o desenho que estava aqui. Esse é o método. Esse é o método fácil, prático para a gente colocar em prática, né? Toda a nossa imaginação. Tu tenta imaginar naquele tempo quanto louco seria imaginar uma carruagem andando sem cavalos. Pensa quanta zombação ele passou. Você tem que estar disposto a querer mudar. Antes de tornar a fantasia realidade, tem alguns testes que você precisa passar. Você tem que pensar nisso. Porque o Carl Benz, né, ele foi capaz de fazer isso, mas ele estava disposto. Ele teve que parar um momento da vida dele quando ele imaginou isso. É isso mesmo que eu quero? Eu estou disposto a passar por tudo isso? Se você está disposto a ter um físico melhor, a ter um emprego dos sonhos, a ganhar mais, talvez hoje o teu problema é financeiro, você queira aumentar teu salário. Você está disposto muitas vezes a passar finais de semana estudando e os teus amigos, não sai mais agora de casa, né? Não virou um bundão agora, desculpa o termo, mas é o que muita gente fala. Está disposto a passar por tudo isso? Se você estiver disposto, eu garanto, o resultado vai ser aquilo que você deseja. Não tenho dúvidas disso. A pergunta é, eu estou disposto a fazer isso? Essa é a pergunta. Fica com essa pergunta. Vamos revisar a imagem aqui. Eu vou botar uma outra imagem. A fantasia. Veja que eu falei. Começa fantasiando agora. Ali eu coloquei no lugar da mente consciente uma fantasia. Você começa fantasiando aquilo que você quer. E essa fantasia constrói. Ela acaba dizendo toda a teoria. Ali está a teoria. Temos a imagem, o sonho agora, na fantasia. Mas isso precisa virar raízes no subconsciente. Como fazer virar raízes no subconsciente? É isso que você quer. É isso que eu quero te falar agora. Chegamos nesse ponto. Não saia daí. Não desista. Não saia do vídeo agora. Presta atenção nisso. Fixa. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, larga tudo e presta atenção aqui no que eu estou te falando. Porque isso vai mudar a tua vida. Mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família. Mudou a minha história. E eu acredito que você também pode mudar. Se você fizer exatamente isso.
A fantasia, aquilo que a gente imagina, ele tem que virar um hábito. Muitos hábitos levam períodos dependendo do hábito. Esse é um dos hábitos que você precisa fazer em torno de 90 dias. Se você fizer isso 90 dias, se imagine dentro da cena. Imaginamos que eu quero palestrar num palco. Eu preciso todo dia tirar um tempo, de manhã ou à noite, tirar um tempo e ficar imaginando eu falando nesse palco, imaginar a plateia, imaginar a roupa que eu estou vestindo, sabe? Faça isso diariamente por 90 dias e eu garanto, o teu cérebro vai ficar gravado no teu subconsciente e ele vai criar estratégias para atingir esse comportamento e atingir o resultado. Se você fizer isso, você vai conseguir alterar qualquer coisa na tua vida, seja no emprego, seja com a tua saúde, seja no teu casamento, não importa qual é a área, seja numa viagem para a Europa, não sei qual é o teu desejo, não importa qual é. Se você focar nisso, eu garanto para você, você vai conseguir alterar a tua realidade. Você concorda comigo? Se você acredita que isso é possível, faça um teste. Me dá um voto de confiança, faça um teste. E tu vai ver como a tua vida vai mudar. Tu vai começar a atingir resultados que antes você nunca imaginou que poderia alcançar. Como eu já disse anteriormente, os hábitos levam tempo. Faça isso por pelo menos 90 dias e você vai ter um ótimo resultado. Perfeito? Para mais dicas, segue o conteúdo, se inscreve no canal, deixa aqui o teu like, que vai estar ajudando a espalhar ainda mais esse conteúdo para mais pessoas. E eu vou estar sempre aqui trazendo alguma novidade, algum assunto, um conteúdo para tentar ajudar você a crescer cada vez mais e evoluir. Que Deus abençoe e abençoe a todos.